Olá, meus caros, eu sou o professor Rafael De Lázari, leciono Direito Constitucional. Agradeço sempre a oportunidade de entrar na sua casa para discutirmos as principais nuances da ciência constitucional. E na nossa aula de hoje, meus caros, vamos começar a trabalhar as ações de controle concentrado em espécie, as ações de controle concentrado em espécie. Meus caros, vamos trabalhar oportunamente a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a arguição por descumprimento de preceito fundamental, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e vamos também trabalhar a respeito do chamado controle de convencionalidade, meus caros. Se trata de um tema que está começando a cair de uma maneira um tanto tímida ainda nos concursos públicos, mas a gente nunca sabe quando é que o seu examinador vai resolver perguntar uma questão a respeito de controle de convencionalidade. Então fiquem tranquilos que nós trabalharemos também esse assunto. Chamo sua atenção, meus caros, que nós não trabalharemos a chamada ADI interventiva, a representação interventiva. Se trata de uma hipótese, conforme a doutrina amplamente majoritária, de controle concentrado e concreto. E a gente estuda a ADI interventiva quando da análise exatamente do processo interventivo, lá entre os artigos 34 e 36 da nossa Constituição Federal. Eu disse para vocês, olha, no Brasil todo controle difuso é concreto. No Brasil todo controle difuso é concreto e, como regra, no Brasil todo controle concentrado é abstrato, à exceção da ADI interventiva ou representação interventiva, que se trata de uma hipótese de controle concentrado e concreto. Meus caros, inaugurando a ação direta de inconstitucionalidade, nós inauguramos também o estudo do chamado Sistema Austríaco de Controle de Constitucionalidade. Insisto, quando a gente estuda o controle difuso de constitucionalidade, a gente vê, olha, é o sistema americano, o sistema norte-americano, porque ele surgiu lá nos Estados Unidos em 1803. Agora, o controle austríaco, ele surgiu na Europa na década de 1920, pelas mãos de Kelsen, que foi o seu grande pensador, aliás, um grande entusiasta da ideia de jurisdição constitucional. Meus caros, vamos aqui discutir na nossa aula de hoje as questões pertinentes à criação e legitimados na ADI. Criação, meus caros. A ação direta de inconstitucionalidade foi criada pela emenda número 16/65, à Constituição de 1946, como uma representação de inconstitucionalidade, feita pelo Procurador-Geral da República e encaminhada para julgamento ao Supremo Tribunal Federal. Meus caros, nada obstante o controle difuso esteja previsto no nosso ordenamento desde a nossa primeira Constituição Republicana de 1891, a ação direta de inconstitucionalidade, ainda com o nome de representação de inconstitucionalidade, foi pensada pela emenda número 16/65 à Constituição de 1946. Meus caros, o rol de legitimado ativos era absolutamente restritivo, ele se restringia à figura do PGR. Nós vamos entrar aqui agora no mérito, quais eram as funções do Procurador da República antes do advento da nossa Lei Fundamental de 1988. De toda maneira, com a Constituição de 1988, nós temos uma considerável ampliação do rol de legitimados ativos. Devemos analisar o artigo 103 da nossa Constituição Federal, o artigo 103 da Constituição Federal. Valendo lembrar, meus caros, que essa expressão representação de constitucionalidade, ela ainda é mantida para aquele controle de constitucionalidade que é realizado no âmbito dos estados, viu, meus caros? A gente sabe que a competência pode ficar no âmbito dos tribunais de justiça e se usa na Constituição Federal a expressão representação de inconstitucionalidade. De toda maneira, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos estudar sempre no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os nossos estudos vão se concentrar em torno do STF, você usa a expressão ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Meus caros, e o artigo 103, por sua vez, traz o rol de legitimados ativos. Meus caros, a primeira questão, antes mesmo da leitura do dispositivo, é de que se trata de rol absolutamente taxativo. Se trata de rol exaustivo, isto é, não se trata de rol exemplificativo. Os legitimados aqui previstos são apenas eles e não se admite sequer interpretação extensiva, meus caros. Olha o que diz o artigo 103 da nossa Constituição. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, inciso 1º, o presidente da República, inciso 2º, a mesa do Senado Federal, inciso 3º, a mesa da Câmara dos Deputados. Meus caros, vou repetir esses dois últimos incisos. A mesa do Senado e a mesa da Câmara dos Deputados.
a mesa do Senado e a mesa da Câmara dos Deputados. Meus caros, examinador de concurso adora confundir o concurseiro, o estudante, falando mesa do Congresso. Meus caros, é mesa da Câmara e mesa do Senado. Nós não estendemos essa legitimidade ativa para a mesa do Congresso Nacional. Essa é a primeira informação que eu tenho para trazer para vocês, ok? Vamos prosseguir na leitura. Número 4, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa, né? A Câmara Distrital, no âmbito do Distrito Federal. Número 5, o governador de Estado ou do Distrito Federal. Número 6, o PGR, que é o legitimado tradicional, legitimado histórico. Número 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Meus caros, mais uma dica para vocês, em termos de texto de lei, o examinador adora colocar Conselho Estadual da OAB, é Conselho Federal da OAB. Número 8, partido político com representação no Congresso Nacional. Número 9, confederação sindical, bem como entidade de classe de âmbito nacional. Meus caros, vamos aqui para a leitura agora de questões relacionadas ao rol de legitimados. A doutrina e também a jurisprudência costuma fazer uma diferenciação, uma distinção entre os legitimados universais e os legitimados temáticos ou especiais. Costuma-se fazer a distinção entre os legitimados universais, que são aqueles que não precisam demonstrar qualquer pertinência quanto à legitimidade ativa, bem como os legitimados temáticos ou especiais, que precisam demonstrar um nexo de causalidade entre a sua legitimidade e o assunto que estão querendo impugnar pela via do controle concentrado. Olha só, meus caros, os legitimados universais são aqueles que não precisam demonstrar qualquer pertinência temática. E quem são os legitimados universais? Meus caros, muitíssimo cuidado com isso. Quem são? É o caso do presidente da República, do procurador-geral da República, da mesa da Câmara dos Deputados, da mesa do Senado Federal e do partido político com representação nacional, bem como o Conselho Federal da OAB. Meus caros, então, os legitimados universais, que não carecem de demonstração de qualquer pertinência temática, devemos pensar no presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, o PGR, Procurador-Geral da República, né? O partido político com representação no Congresso Nacional e o Conselho Federal da OAB. Além destes, meus caros, nós temos também os legitimados especiais, que são aqueles que necessitam provar pertinência temática, se entendendo por tal, o nexo de causalidade entre o interesse que o legitimado ativo representa e o objeto questionado. É o caso, olha só, do governador do Estado ou do DF, da mesa da Assembleia Legislativa no âmbito dos Estados, da mesa da Câmara Legislativa ou Câmara Distrital no âmbito do DF, da Confederação Sindical, bem como a entidade de classe de âmbito nacional. Então, meus caros, os legitimados temáticos ou especiais, que precisam demonstrar um nexo de pertinência entre a sua legitimidade e a pretensão de controle concentrado, são o governador do Estado, bem como o DF, a mesa da Assembleia Legislativa, bem como uma Câmara Distrital no âmbito do Distrito Federal, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Veja-se que é um rol bem mais amplo do que aquele originariamente previsto, que era apenas a figura do PGR. Meus caros, vamos agora trazer algumas informações para vocês. O inciso primeiro traz a figura do presidente da República. E quando você lê presidente da República, isso não se estende, essa legitimidade ativa não se estende para o vice-presidente da República, salvo-se no exercício da função de presidente, no momento da propositura da ação. Ok, meus caros? O rol do artigo 103 é taxativo, então onde se lê presidente, leia-se apenas presidente. O vice apenas se ele estiver no exercício do cargo. Vamos supor que o presidente está viajando, o presidente está doente, etc. Uma segunda questão, meus caros. Partido político com representação no Congresso Nacional. Partido político com representação no Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal entende hoje, a questão já foi um pouco mais tormentosa, turbulenta, mas hoje é um tanto pacífico, que a representação do Congresso Nacional deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação. A representação do Congresso deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação. Vamos supor, por exemplo, que o partido político ele entre com uma ação direta de inconstitucionalidade e, durante o trâmite da ação, ele perca essa representação, seja por falta de eleição do seu representante, seja porque o representante está transitoriamente ocupando um cargo de secretário, um cargo de ministro de Estado, etc. Meus caros, exatamente por isso o STF tem adotado como critério, e isso já foi perguntado em concursos públicos, notadamente prova CESP, a representação no Congresso Nacional é aferida no momento do ajuizamento da ação. Ok, meus caros?
mais uma informação a respeito de legitimidade ativa. O STF não vem considerando central sindical como entidade de classe de âmbito nacional. O Supremo Tribunal Federal não vem considerando central sindical como entidade de classe de âmbito nacional para efeito de legitimidade ativa, meus caros. É a ADI número 1442. A ADI 1442. Meus caros, outra informação importante, que diz respeito àqueles que precisam de advogado para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, também uma ADC. Meus caros, como regra geral, os legitimados ativos previstos no artigo 103 da Constituição, eles já dispõem, aliás, de capacidade postulatória. Eles não precisam de advogado. À exceção de 3 casos, meus caros. Nós estamos falando do partido político com representação no Congresso Nacional, precisa de advogado. Nós estamos falando da confederação sindical, precisa de advogado. E nós estamos falando da entidade de classe de âmbito nacional, que também precisa de advogado. Aliás, meus caros, em termos de critério objetivo, para a jurisprudência do STF, a entidade de classe no âmbito nacional é aquela que atua em pelo menos 1/3 dos estados. A entidade de classe de âmbito nacional é aquela que atua em pelo menos 1/3 dos estados. Ok, meus caros? Então vamos rememorar. Quem é que precisa de advogado? O partido político com representação no Congresso Nacional. Insisto, vale lembrar, essa representação vai ser aferida no momento da propositura da ação. Também a confederação sindical, também a entidade de classe de âmbito nacional. Todos os outros, meus caros, dispõem de capacidade postulatória. E por fim, meus caros, no que diz respeito à capacidade postulatória, aliás, à legitimidade ativa do governador do estado, dou o seguinte exemplo para vocês. Vamos supor o governador do estado de São Paulo. Nós temos uma lei inconstitucional em São Paulo. Ele teria legitimidade ativa para questionar essa lei inconstitucional no estado de São Paulo, porque lei ou ato normativo estadual também pode ser objeto de ADI. Essa lei ou ato normativo que se reputa inconstitucional, meus caros, for do estado da Bahia, por exemplo. Insisto, o governador do estado de São Paulo, ele pode questionar uma lei ou ato normativo inconstitucional que seja do estado da Bahia, isto é, o estado que ele não é governador? Meus caros, questão absolutamente divergente na doutrina e na jurisprudência, tem prevalecido que ele só pode fazer isso se essa lei inconstitucional do estado da Bahia afetar de alguma maneira o estado de São Paulo. Vamos supor que seja uma lei que, de certa maneira, traga mecanismos que burlem o equilíbrio entre os entes federativos, que, por exemplo, esteja roubando o empresariado do estado de São Paulo, por exemplo. Aí se entende que ele teria, sim, legitimidade ativa. Ele não poderia, por si só, em nível abstrato, questionar uma constitucionalidade de lei ou ato normativo lá do estado da Bahia, porque ele não é governador daquele estado. Agora, só se essa lei, de alguma maneira, afetar o estado de São Paulo. Vamos aqui para a resposta de uma questão, prova de Tribunal de Justiça advogado. No que tange ao controle de constitucionalidade no direito brasileiro, a pertinência temática é pressuposto da legitimidade ativa para a propositura das ações e controle concentrado de constitucionalidade, sendo, consequentemente, exigida, entre outros, os seguintes legitimados. Letra A, Confederação Sindical e Câmara, mesa da Câmara Legislativa. Isso aqui está completamente correto, meus caros. Letra B não é a mesa da Assembleia Legislativa e os partidos políticos. A gente viu que a Assembleia Legislativa, muito embora ela se exija a pertinência temática dos partidos políticos com representação, não se exige. Letra C, o Conselho Federal não se exige a pertinência temática. O Presidente da República e a mesa da Câmara dos Deputados, ambos não se exige a pertinência temática. Eles são legitimados universais. E letra E, mesa do Senado e entidade de classe de âmbito nacional. A mesa do Senado é um legitimado universal, meus caros. Não precisa de demonstrar pertinência temática. Convém assinalar, portanto, a alternativa A. E com isso nós terminamos a nossa primeira aula a respeito de ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado por sua companhia, um abraço e até a próxima.